Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu vou gravar o vídeo agora numa outra câmera para ver se dá se dá certo ou não fazer esse teste, tá? Vamos ver. Ver se o microfone tá funcionando, por quê? Porque eu gravei um vídeo agora todinho para vocês e o microfone não tava funcionando. Ai, que raiva. Enfim, gente, eu vim falar para vocês sobre os meus gatos. Como que tá sendo? Nessa questão da gravidez, eles estão sabendo que eu tô grávida? Eles perceberam, não perceberam, mudaram a atitude, não mudaram? Vou contar isso pra vocês, tá? Então, eu acho que eu tô olhando pro lugar errado, acho que é pra lá. Enfim, gente, que nem eu falei, eu tô com uma outra câmera, vamos ver se vai dar certo. Gente, o que que acontece? Uma semana antes de eu descobrir que eu tava grávida, ou seja, com 3 semanas, eu mal tava grávida direito, o primeiro que percebeu foi o Paul. O Paul, ele é um gato que, assim, ele é meio sossegadão, ele é na dele, ele não gosta que encosta nele, ele é muito assim, Ai, gente, ele é na dele, sabe? Não é muito de ronronar, nunca foi de ronronar, de ficar muito perto da gente, nunca foi. Mas uma semana antes, eu comecei a perceber que ele estava muito grudado comigo. Então, lá onde eu trabalho, onde eu trabalho, eu tenho um cômodo, que eu tenho minha mesa, meu escritório lá, que é onde eu trabalho, estudo, enfim. E aí, ele ficava toda hora indo lá. Então, toda hora ele ficava indo lá e ficava perto de mim e queria que eu agradasse ele. Eu, nossa, será que ele tá doente? Eu pensando que ele tinha alguma coisa. Do lado, assim, de onde eu trabalho, eu tenho uma caixa de papelão, coloquei uma colcha velha lá que eu ia jogar fora, acabei jogando lá dentro e eles usavam pra dormir. E aí o Paul começou a dormir lá o dia inteiro que eu ia trabalhar. Eu ia trabalhando durante a tarde toda até a noite e ele ia dormindo. E aí eu comecei a achar estranho, porque nunca foi assim uma atitude dele, né? Ele ia, aparecia lá de vez em quando, saía, mas assim, não do jeito que tava, né? E eu achando que ele tava querendo dizer alguma coisa, né? Que o gato, ele mostra quando ele não tá legal, mas é tão sutil que às vezes passa despercebido, né? E eu morro de medo deles terem alguma coisa, deles estarem, tipo, me mostrando que eles estão, assim, não tão bem, e eu não perceber, porque já aconteceu isso, né? Algumas vezes. Enfim. E aí, depois eu descobri que estava grávida. E aí, assim que eu descobri que estava grávida, eu comecei, né? Aí ele continuou desse mesmo jeito, né? E aí eu comecei a me ligar mais, que eu tava na cama. Aí ele vinha, queria subir em cima de mim, queria meu colo, queria deitar perto, começava a ronronar super alto. Gente, eu nem sabia que esse gato ronronava, né? Porque ele não é de ronronar, afofava, assim. E eu ficava, nossa, né? Aí eu percebi que então ele começou a mudar essa atitude dele, mesmo antes de eu descobrir que estava grávida, porque ele percebeu que eu estava grávida, que tinha alguma coisa diferente. E o Paul, ele é o protetor. Quando a Jolie, ela teve filhote em 2020, no terceiro dia ela começou a sair para comer, para beber, para fazer as necessidades dela. E aí ela saía e daí a pouco os gatinhos começavam a chorar, a miar. Ele ficava desesperado, ia lá querendo cuidar, ele não sabia o que fazer. E aí ele ia, chamava ela e miava lá, chamava ela voltava e ia cuidar dos filhotes. E ele era muito assim protetor dos filhotes. Até hoje ele ainda protege o Felipe. O Felipe vai fazer 6 anos e ele ainda protege o Felipe porque para ele é tipo o filhote. Enfim, ele é muito protetor. Então assim, foi o primeiro gato que percebeu assim, que mudou a atitude, né, que eu percebi. E assim, foi muito claro, porque a mudança de atitude dele foi muito drástica, assim, dele ronronar. É o que eu falei, eu nem sabia que esse gato ronronava. Pra mim, o ronronador dele tava quebrado, porque eu nunca ouvi esse gato ronronar. Nunca, nunca, nunca. E ele, assim, às vezes até gosta de carinho, mas assim, você passou a mão 2 vezes, assim, ele já não quer mais, ele já se lambe, ele não gosta que rela nele. Então, assim, bem diferente. Então, ele percebeu. Eu tenho 5 gatos, né? Então, o Paul percebeu. O Felipe, a Jolie e a Daisy, até o momento, eu não percebi mudança nenhuma. Eu não sei se eles já perceberam, se não perceberam. Não vi nenhuma mudança, assim, com relação a que ele tava me olhando ali. Bebê da mãe. O Felipe, a Daisy e a Jolie, nenhum mudou a atitude até agora, tá? Então eu não percebi nada. Mas o Luiz, na verdade é o gato do meu marido, que é um gato siamês. Ele
muito carinhoso com ele, mas não é tão carinhoso comigo. Ele de vez em quando agarrava minha canela, me mordia, ele queria estar nas brincadeiras dele, mas mordia de doer mesmo. E aí ele começou, nas últimas semanas, agora que eu tava de férias, eu comecei a perceber que ele tava muito grudado comigo. Então ele preferia vir perto de mim do que ir perto do meu marido. Ele fica me pedindo colo, ele quer ficar no meu colo, quer que eu dou atenção pra ele. Ele fica, aí ele já vem ronronando, aí eu cubro ele, ele dorme, ele fica, sabe? E assim, ele nunca foi de fazer isso. E eu percebi que algumas vezes ele vem meio que me avançar assim pra brincar, e ele me morde, mas ele me morde muito fraco. Ele não me morde forte mais. Então eu percebi que é porque ele já percebeu que eu tô grávida, porque foi uma mudança grande também. Eu nem sou a humana favorita dele, então, e ele preferir ficar comigo do que com meu marido. Então isso daí é muito claro. E assim, a atitude dele, nossa, eu acho muito legal. Às vezes eu tô deitada assim, eu só vejo ele ronronando, fuçando minha cara. E ele quer colo. Então, meu marido, ele pode estar do lado, assim, ele sempre ia pro lado do meu marido. Ele colocava uma pata assim, ele deitava do lado do meu marido e colocava uma pata em cima do meu marido, porque ele tem que encostar no meu marido, de alguma forma, né? Então, uma pata assim, ele colocava. Tava longe, mas a patinha tava lá. Tava na perna, tava na barriga, tava no meu marido. Agora não, agora ele fica comigo. Ele não se importa se ele tá perto do meu marido ou não. Se meu marido estiver na sala e eu estiver no quarto, ele tá preferindo ficar no quarto comigo. Então, é um gato, assim, que também mudou completamente, assim, a atitude. Então, eu já percebi que sim, que ele percebeu. Eu achava que não ia ter muita mudança, na verdade, me surpreendeu, pelo menos esses dois, né, o Paul e o Luiz, ter percebido, ter tido essa mudança tão grande. Eu achei que eles não fossem perceber. Porque, ou não agora, porque até teve um vídeo que viralizou algumas semanas atrás, que foi de uma moça, né, que mostrou assim, ela grávida, né, acho que a barriga mexendo, e o momento exato que o gato percebe que ela tá grávida, né, que ele põe a pata assim, com carinho, tudo, que é o momento que ele percebe. Então eu achei que os meus gatos fossem perceber, talvez depois, né, quando a barriga tivesse grandona, começasse a mexer, tudo, mas não foi o que aconteceu. Né? O Paul e o Luiz já perceberam. O Paul, inclusive, antes de mim, ele já sabia que eu estava grávida. Então, assim, é muito interessante a sensibilidade, né? E a percepção que os animais têm, né? E, assim, com relação a os cuidados, né? Eu tenho gato já desde 2009. 2009? Já desde 2008, 2009 que eu tenho gato. Faço os exames, claro, eu não tenho toxoplasmose, meus gatos são castrados, vacinados, vermifugados. Pra quem me acompanha já sabe que eu sou biomédica de formação, então assim, gente, me poupe de comentários de tipo, mas o gato transmite doença, mas não pode, gente, né, eu estudei, eu sei o que pode, o que não pode, tem muita coisa aí que, um médico falou tal coisa, mas o outro médico vai falar, gente, ó, a gente vai mais por embasamento de estudos, e a gente vai pela vida da gente mesmo, tá? Eu vou muito pela minha cabeça. O que dá problema, toxoplasmose, o que mais passa a toxoplasmose é carne vermelha mal cozida, né? Então, assim, você pega carne de vaca mal cozida, que tá contaminada, obviamente, é o que mais transmite. O cocô que transmite, que dizem, né, que transmite, que é o do gato, é se ele tiver infectado, né, que tiver com a toxoplasmose, pelo cocô que é transmitido, e se você comer o cocô dele, do gato, não é você manusear, tá? É você comer. E eu não vou fazer isso porque eu não tô doida, né? E outra coisa, nem manusear eu não manuseio, porque quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu tenho caixa de areia automática agora, graças a Deus, o Felipinho aprendeu a usar só a caixa de areia automática, né? Eu tive um processo de ensinar ele a usar a caixa normal, porque ele era um gato, mas não sabia. E tem vídeo aqui explicando. E aí aprendeu a usar a caixa normal. Agora ele sozinho ali, eu dei uma forçadinha, aprendeu a usar a caixa de areia automática. Perfeito. Então, gente, eu não tenho contato lá. A cada 4 dias eu troco só a sacolinha. E aí os dejetos tá ali, já coloco lá no negócio, já jogo fora, já coloco uma sacola nova. Acabou, eu não tenho contato. Né? Então, assim, né? Vamos poupar. Usar xismar porque eu vi, porque o médico, porque o doutor bactéria, porque não sei quem falou, porque me poupem desse tipo de comentário, gente, porque eu não sou leiga.
Então, gente, não vai mudar nada dos meus cuidados com os gatos. Eu, graças a Deus, né, eu falei, tem a caixa de areia automática, então pra mim é muito prático, não tem já esse trabalho aí. Os gatos, eles vão, eu já acostumei eles, como eu agora tenho quarto com porta, né, depois que eu mudei e tudo, eles dormem pra cá, né, a neném vai ficar com a gente no quarto, eu não tenho quarto ainda pra ela, a gente vai fazer uma reforma mais pra frente aqui na casa, né, tudo, vamos subir, enfim, vamos fazer umas reformas, e aí a gente vai mudar os quartos, né, vai fazer um quartinho pra ela e um outro quarto pra gente, e ter um lugar pra eu poder atender. Próximo ano, se Deus quiser, estarei formada atendendo meus pacientes. Mas enfim, então foi isso, gente. Por enquanto, né, eu tô no 4º mês. Quem percebeu foi o Paul e o Luiz, assim, claramente eles perceberam que eu tô grávida. E os outros eu não percebi. Os outros 3, eles podem até ter percebido. As meninas, as gatinhas, né, que é a Daisy e a Jolie, elas estão muito carinhosas comigo, mas elas já eram carinhosas antes. Então, assim, não é nada que eu tenha percebido, né? Então é isso, tá? Qualquer coisa assim demais que eu conseguir gravar, eu posto pra vocês, tá? Alguma cena mais pra frente, enfim, qualquer coisa eu falo pra vocês. Eu acredito, eu quero ver como que vai ser a reação quando começar a mexer na barriga, porque eles dormem bem perto de mim, se eles vão perceber ou não. Aí mais pra frente, quando tiver barrigão, tiver mexendo e tal, aí eu faço um outro vídeo e conto pra vocês, tá bom? Se tiver alguma coisa de diferente. Mas por enquanto foi isso. Então eu tive 2 gatos que perceberam, assim, perceberam muito, estão todos grudados aí comigo e meus grudinhos agora, e meu marido perdeu o gato dele, pelo menos por enquanto. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já clique em gostei, se inscreve no canal e eu vejo vocês então no próximo vídeo.